Fala, amigo investidor, tudo bem com vocês? Tesouro Direto, você já ouviu falar sobre? Você já ouviu falar que o Tesouro Direto é um investimento de renda fixa, provavelmente? Você já ouviu falar, provavelmente, que o Tesouro Direto tem uma rentabilidade melhor do que a da poupança? E talvez você já tenha ouvido falar que o Tesouro Direto é mais seguro que a poupança. E aí, será que isso é verdade? Só que aqui a gente tem um porém. Se você já tiver aberto o site do Tesouro Direto, para poder fazer um investimento, ou pelo menos para entender como o Tesouro Direto funciona, você já deve ter desanimado, você já deve ter pensado, vou ficar aqui mesmo na poupança porque é muito complicado. Hoje a gente tem 36 opções diferentes de investimentos no Tesouro Direto. Então tem muita coisa, tem muita sigla, e muita gente pensa, eu não vou fazer esse tipo de investimento primeiro porque eu não sei nem o que está falando aqui nesse site. 36 opções é coisa demais. Mas hoje eu quero explicar o Tesouro Direto de uma maneira tão simples que eu duvido que você tenha coragem de assistir esse vídeo até o fim e ainda assim continuar na poupança. Vamos lá? Vamos apostar? Primeira coisa que você precisa entender é que o Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional para vender títulos públicos para pessoas físicas. Calma que eu sei que ficou bem confuso e agora eu vou traduzir para a sua linguagem para você entender isso aqui com calma. Primeiro, o que é Tesouro Nacional? A gente falou aqui de Tesouro Direto e Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional criou um programa chamado Tesouro Direto. Mas o que é o Tesouro Nacional? Vamos pensar o seguinte, você tem aí suas contas. Você tem aí, por exemplo, o que você tem de receita, que é o seu salário, os seus ganhos. Você tem aí também o que você tem de gastos, que são as suas despesas, o que você gasta todo mês. E você também aí tem as suas dívidas. E você faz a gestão disso todo mês, do seu orçamento. Quando a gente pensa no Brasil ou em algum país, a gente precisa também ter alguém responsável por fazer a gestão disso, a gestão das dívidas, a gestão do que entra, do que sai. E quem faz essa gestão é o Tesouro Nacional. Então você já entendeu agora quem é o Tesouro Nacional. E aí chegou lá em 2002 e o Tesouro Nacional teve a ideia de começar a emitir esses títulos de dívida pública também para pessoa física, para mim e para você, para que a gente possa comprar esses títulos de dívida pública e posteriormente que a gente possa receber um quantitativo de juros depois. Ou seja, esse título de dívida pública nada mais é do que o governo pegando um empréstimo com você. Quando você compra um título de dívida pública, o governo está pegando um dinheiro e ele depois vai te pagar esse dinheiro com juros. Beleza? Isso é o Tesouro Direto criado pelo Tesouro Nacional. E aqui vem a primeira pergunta. Matheus, olha só, você está me falando que é para eu investir, ou seja, que é para eu pegar meu dinheiro aqui suado, que eu custei a ganhar, eu vou emprestar meu dinheiro para o governo? Um país que está devendo, um país que a cada dia sua dívida pública aumenta. Vou tomar calote isso aqui algum dia, isso aqui não é tão seguro assim não. E aí é que eu vou te explicar uma coisa. Quando você empresta o seu dinheiro para o governo, você está emprestando o seu dinheiro para alguém que tem uma máquina de imprimir dinheiro. Você já pensou nisso? A gente sabe que se o governo começar a imprimir dinheiro, isso vai ter um efeito no longo prazo, que é o aumento da inflação. Mas eventualmente o governo pode simplesmente chegar ali e falar, olha, não tem dinheiro para poder pagar essa dívida, vou imprimir aqui uma quantidade financeira e vou pagar a dívida para todo mundo que eu estou devendo. Isso pode acontecer. Então é nesse cenário que você está emprestando dinheiro para alguém que tem a máquina, alguém que tem o poder de imprimir dinheiro. E aqui tem uma coisa interessante para você pensar. Quando você coloca o seu dinheiro na poupança, você também está emprestando o seu dinheiro, só que para um banco. Por exemplo, se você pegar lá a poupança da Caixa, está emprestando dinheiro para a Caixa. Caixa também é do governo. E aí o Tesouro Nacional é mais seguro que a Caixa. Está no site do Tesouro Nacional escrito isso. E deixa eu te mostrar uma coisa se você não estiver acreditando em mim. Por exemplo, o Tesouro Nacional já teve alguma época que deu algum calote em quem está investindo no Tesouro Direto? Já teve algum momento que aconteceu isso? Não. Até hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o país, independentemente da situação, independentemente das dívidas, independentemente do risco fiscal, sempre pagou, sempre honrou com as suas dívidas. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é que na poupança a gente já teve algum problema. Se você é novo, talvez você não saiba, mas se você já tem um pouquinho mais de tempo de vida, você vai se lembrar aí que o Collor, no ano de 1990, ele pegou o dinheiro de uma boa parte das pessoas da poupança, retirou isso na força para poder controlar a inflação da época. E as pessoas ficaram ali sem receber aquele dinheiro, aquilo ali deu um transtorno muito grande na época. Então, só para você ter ideia, a poupança já teve problema, mas os títulos públicos nunca tiveram problema. Mas aqui ainda tem uns detalhes interessantes. Talvez você vai pensar assim, Matheus, mas na poupança, se eu quiser tirar o meu dinheiro ali, eu posso tirar com muita facilidade, eu não sei como que funciona isso. Deixa eu te falar, no Tesouro Direto tem liquidez diária. O que é isso, liquidez diária, Matheus? É quando você consegue sacar seu dinheiro no mesmo dia, tá? Então, por exemplo, se você fizer uma solicitação de saque até às 13 horas, no mesmo dia já vai cair na sua conta ali. E olha que interessante, tá? Não tem limite mínimo para poder fazer investimento no Tesouro Direto. Se você tiver 5 contos aí e quiser deixar o governo te devendo, você já pode fazer isso
com muita facilidade. Mas vamos lá, vamos entender aqui os 36 tipos de investimento no Tesouro Direto. Não, a gente não vai entender os 32 tipos de investimentos aqui, porque não é necessário. Eu vou simplificar isso daqui em 3 opções somente. Se você entender essas 3 opções, o resto vai ser só detalhe que eu também vou te explicar aqui, beleza? Primeira opção, Tesouro Direto pré-fixado. O que é isso? Vamos pensar aqui primeiro na palavra, né? Pré-fixado, o que significa pré-fixado? Pré significa que veio antes. Então, esse pré-fixado significa que eu tenho uma taxa de juros que eu vou receber no vencimento, ou seja, no final desse investimento, e eu já sei qual taxa de juros é essa. Então, é por isso que ele chama de investimento pré-fixado. Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo um investimento no Tesouro Direto pagando 15,24% ao ano no vencimento de 2027. E aqui é importante lembrar o seguinte: esse 15,24% ele muda todo dia. Então pode ser que hoje esteja 15,24%, pode ser que amanhã seja 15,20%, pode ser que depois de amanhã seja 16%, pode ser que seja 12%. Isso aqui vai mudar a depender de várias situações que influenciam a economia do nosso país. E aí você pode até pensar assim: nossa, Matheus, que legal esse investimento. Eu estou vendo aqui que compensa fazer investimento no pré-fixado. Por quê? Hoje a Selic, na data de gravação desse vídeo, está a 12,25%. Lembrando que a Selic pode mudar a cada 45 dias. Matheus, o que é Selic? Selic, para você entender aí, e para a gente não alongar muito esse vídeo, é a taxa de juros do país, tá? Então vamos pensar o seguinte: poxa, Selic pagando 12,25%. Se eu tenho um investimento de mais de 15% aqui, tá top. Eu vou fazer um investimento aqui e tá tudo certo. Só que a gente tem aqui uma pegadinha que eu vou te falar. Vamos pensar o seguinte: você vem aqui hoje e compra esse investimento pré-fixado pagando mais de 15% ao ano. Beleza, você sai feliz e fala: opa, tô ganhando aqui bem mais do que a Selic. Aí passa-se alguns meses, a situação do país começa a piorar e a taxa de juros começa a crescer. Crescer e chega a 18%. E aí? O que acontece? Lembra que a gente está trabalhando no investimento pré-fixado, que a gente vai receber aquela taxa fixa lá no final do vencimento? Então, nesse caso, você vai ter a Selic com 18% e o seu investimento pagando 15%. Será que ficou legal agora? Não ficou legal, né? Aqui a gente começa a ver um investimento que vai ficar bem abaixo da Selic. Pode acontecer o contrário também. Pode ser que você tenha um investimento pagando 9% na Selic e aqui o seu pagando 15%. E aí ficou melhor do que já está. Essas duas situações podem acontecer. E aqui é que tem a maior pegadinha. Se você tem seu investimento pagando 15% ao ano e a Selic está pagando 18% ao ano, se você tentar vender esse investimento antes do vencimento, lembre bem, antes do vencimento, porque você pode fazer isso, lembra que ele tem liquidez diária, então você pode vender qualquer dia que você quiser. Mas se você tentar vender ele antes, ele vai estar sujeito a um negócio que chama marcação a mercado. O que é marcação a mercado? É basicamente o que o mercado vai te pagar por esse título que você está vendendo. Então, se você está vendendo um título que está pagando 15%, mas a Selic está pagando 18%, e aí você vai ter pré-fixado aqui pagando mais de 20%, lembra que eu disse que isso muda todo dia? O seu título de 15% não vai estar tão bem avaliado pelo mercado, então você pode ter até um prejuízo na hora de vender isso. O que você tem em mente? Se você está começando a fazer seus investimentos, se você ainda não entende muito como funciona o mercado e você fizer a opção por comprar um investimento pré-fixado, você precisa deixar ele até o final do vencimento para você ter, de fato, esse rendimento que está sendo acordado, tá? Isso é uma coisa interessante para pensar. E outro ponto importante aqui são as opções que a gente tem aqui, que são só vencimentos diferentes, 2027, 2031 e 2035. O segundo tipo de investimento que nós temos aqui dentro dos títulos públicos é o Tesouro Selic. E aqui ele é muito mais fácil de entender e ele é o queridinho, tá? É o que todo mundo começa a investir, é o mais fácil de entender e é o que não vai te dar prejuízo em nenhuma hipótese. Por quê? Porque aqui nesse caso, o seu investimento ele vai seguir a taxa da Selic. E é por isso que ele chama de investimento pós-fixado. O que significa pós? Eu não sei qual é a taxa que eu vou receber no final do meu investimento, mas eu tenho um referencial. E esse referencial aqui é a Selic. Então eu sei que no final do meu investimento, independentemente se a Selic vai estar 9, se ela vai estar 10, eu sempre vou estar recebendo a Selic do momento. Isso é interessante porque você fica protegido. Se o país tiver qualquer tipo de problema e a Selic começar a aumentar, você sempre vai receber o valor da Selic. E aquela marcação ao mercado, lembra que a gente conversou? Ela praticamente não existe aqui, porque o seu título ele sempre vai ser praticamente igual o que está sendo oferecido pelo mercado. Então você consegue vender ele com muita facilidade.
Ou seja, você começou a investir hoje, sempre vai estar positivo no dia que você sair, independentemente da data. Ainda que o vencimento esteja lá em 2029, quero sair daqui 3 meses. Você vai conseguir sair, o seu valor sempre vai estar positivo. Por isso que muita gente recomenda o Tesouro Selic como um investimento ali mais seguro para a pessoa ter. Investimento que tem bastante liquidez, inclusive para usar como reserva de emergência. E aqui agora a gente já está chegando na terceira opção, que é o IPCA mais alguma coisa. O que é isso? IPCA mais alguma coisa. Aqui a gente está trabalhando com um título público que ele é híbrido. E por que ele é híbrido? Porque ele tem uma taxa aqui que é a pós-fixada, que eu só vou saber exatamente essa taxa lá no futuro, porque eu não sei quanto vai ser essa taxa, ela pode variar. E eu tenho uma parte que é pré-fixada. E essa outra taxa eu sei quanto sim ela é, 7 ponto alguma coisa a depender do vencimento. Então é por isso que ele é híbrido, pós-fixado mais pré-fixado. E aqui o que é esse IPCA? Esse IPCA, para você entender de uma maneira simples, é a taxa de inflação do país. É uma das taxas que o país usa para poder medir a inflação. E olha que legal, com o Tesouro Direto IPCA mais alguma coisa, você já tem garantido que o seu investimento ele vai ser bem melhor do que a inflação, porque você vai receber sempre a inflação mais alguma coisa. Então isso já vai te dar um retorno real. O que é retorno real? É quando o seu dinheiro está apreciando, ele está melhorando mais do que a inflação. Isso já é um ponto positivo aqui. Se você tem um IPCA mais 7,74, vamos pensar que o IPCA aqui, a inflação está em 5% ao ano. Você vai receber 5% mais 7,74, 12,74% ao ano. Selic está 12,25. Vamos pensar, por exemplo, que a inflação comece a aumentar, a inflação chega a 10%. Você vai receber 10 mais 7,74 aqui. Então isso vai te dar sempre um rendimento acima da inflação. Tem muita gente que diz, por exemplo, que quando a gente chega aos IPCAs mais 7 e alguma coisa, a gente já está tendo um retorno excelente no longo prazo. Então isso realmente é um ponto a se pensar. E aqui a gente também vai ter uma pegadinha bem parecida com a do pré-fixado. Lembra lá do pré-fixado, da marcação a mercado, que isso pode alterar o valor? Aqui também a gente tem isso, tá? Essa parte pós-fixada vai ser sempre inflação. Mas essa parte pré-fixada, ela também muda. Ela muda de acordo com as condições econômicas do país. Então, se tu tem um país que está com risco fiscal alto, se eu tenho um país que o dólar está subindo muito, se eu tenho um país, por exemplo, que a dívida está subindo muito, pode ser que o mercado cobre um pouco mais para poder emprestar dinheiro para o governo. E aí não vai ser IPCA mais 7, pode ser IPCA mais 9. Só para vocês terem ideia, se vocês tiverem aberto o site do Tesouro há um tempo atrás, tinha aqui IPCA mais 4, tinha aqui IPCA mais 5, IPCA mais 6, hoje está 7, quase chegando a 8. Então esse valor que está variando, que é a taxa pré-fixada, ela também vai fazer com que o seu título valorize ou desvalorize se você vender ele antes da data do vencimento. Lembra, coloca na cabeça para ficar claro. Se você não vender tanto o pré-fixado quanto o híbrido antes da data do vencimento, se você vender só na data do vencimento, você vai receber exatamente o valor que foi acordado. Agora, se você vender antes, você pode ter uma rentabilidade boa com essa marcação a mercado, ou você pode ter aqui um prejuízo com essa marcação a mercado, a depender da taxa que tiver no mercado. Então, por isso que o Tesouro Selic acaba sendo mais seguro se você pode precisar desse dinheiro, se você precisar de sacar esse dinheiro antes do vencimento. E olha só que legal, você já aprendeu aqui as 3 opções que a gente tem de investimento. Ah, Matheus, mas são 36. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender? Olha aqui, pré-fixado, 3 opções, a gente tem 3 opções que vão variar só vencimento. Então, o primeiro detalhe que a gente vai precisar aqui ver é o vencimento. O que é esse vencimento? É a data que você pode sacar esse título se você não quiser ter a marcação ao mercado, pegar antecipadamente, tá? E aí, o que é interessante? Se você está investindo seu dinheiro agora e você vai precisar dele daqui 5, daqui 10 anos, você tem que pegar uma data de vencimento que seja coerente com esse prazo. Outro detalhe importante que você vai ver aqui no Tesouro pré-fixado e no híbrido, IPCA mais alguma coisa, é esse tal de juros semestrais. O que é isso? Juros semestrais é que você vai receber a cada 6 meses o percentual de juros que o seu investimento já rendeu. Isso aqui é muito legal para quem já está na fase de recebimento de renda, ou seja, a pessoa já tem um patrimônio e agora a cada mês ela quer receber parte dos investimentos dela. É indicado para esse tipo de pessoa. Agora, se você está na fase de acumulação de patrimônio, você está juntando dinheiro só lá para o futuro você conseguir ter um patrimônio, é melhor você fazer a opção sem juros semestrais. Ponto importante também. Outro detalhe aqui que você vai ver que tem várias opções de investimento, que é esse Renda Mais, que é o IPCA mais alguma coisa, que a gente já viu hoje que são os investimentos híbridos, né? O que é isso aqui? Isso aqui é uma espécie de aposentadoria que o governo criou dentro do Tesouro Direto.
Você compra esse título aqui, ele tem um vencimento, veja que o vencimento dele pode variar muito a depender da opção que você selecionar, e você vai receber lá no vencimento o dinheiro que você investiu, mais o percentual de juros do período. Só que aqui você não recebe de uma vez, você vai receber isso daqui em 240 meses. Ou seja, vai pegar todo o dinheiro que você tem lá e vai dividir em 240 meses, que vai dar 20 anos. É basicamente para poder simular uma aposentadoria. E aqui a gente ainda tem também o Educa Mais, que é uma possibilidade que você vai ter de fazer uma poupança para você receber no futuro um valor para você estudar, ou para você estudar os seus filhos. E aqui a diferença vai ser o seguinte, você vai receber depois o que você investiu ao longo dos próximos 5 anos. Então, investi lá 100 mil reais e deu 50 mil reais de juros nesse período. Você vai receber 150 mil reais dividido por 60 meses, ou seja, 5 anos. Então aqui você já tem todas as opções, lembrando que o Renda Mais e o Educa Mais é basicamente a mesma coisa do híbrido, com a diferença só no final, na hora de fazer o pagamento. Outra coisa que você pode estar se perguntando aqui, Matheus, e Tesouro Direto? Tem aqui algum imposto, tem alguma coisa? O Brasil tem imposto para tudo. Tem imposto no Tesouro Direto? Tem imposto, tá? Tem imposto sim, só que, primeira coisa, você não precisa preocupar, porque tudo isso é automático. Assim que você faz o investimento no Tesouro Direto, já começa a computar ali o dia que você entrou e você vai pagar uma taxa de imposto sobre isso a depender do tempo que você deixar aqui o seu investimento. Eu vou deixar uma tabela aqui na tela para você ver qual que é o imposto que você paga a partir do tempo que você deixa o investimento. Mas para simplificar, se você deixar mais de 2 anos, você vai pagar 15%. Não, Matheus, então eu vou ter que fazer aqui um monte de coisa para poder fazer esse tipo de investimento. Isso aqui já me desanima. Não, porque é tudo automático. Assim que você faz o investimento, assim que você saca o investimento, já sai da sua conta ali o valor e você recebe o valor líquido. Então você não precisa preocupar com nada. Tem também aqui uma taxa de IOF, que você paga se você tirar o seu dinheiro antes dos 30 dias. Vou deixar aqui a tabela do IOF também. Mas se você deixar o seu dinheiro mais de 30 dias, você já não vai pagar mais nada disso. E ainda tem uma taxa aqui de custódia que é de 0,2%. Resumindo para você, não precisa se preocupar com nada disso. Isso vai ser automático. E ainda que tenha essas taxas e tenha imposto, infelizmente no Brasil tudo que a gente faz tem imposto, a gente sabe disso. Mas ainda assim a rentabilidade vai ser muito melhor do que o da poupança, tá? Eu vou deixar aqui para você ver um comparativo entre a poupança e o Tesouro Selic, por exemplo, para você ter ideia no longo prazo como que teria sido os seus investimentos, tá? Tá aqui para você ver. Se quiser pausar aí, você pode pausar e você vai ver que a poupança vai perder e vai perder por muito. E agora, Matheus, eu quero comprar então. Gostei, consegui entender, vi que isso aí é uma coisa legal, que é mais seguro que a poupança, como que eu faço para comprar? Primeira coisa que você precisa fazer, você tem que ter conta num banco ou numa corretora. Nubank, Banco Inter, XP, Rico, qualquer uma dessas vai dar certo. Qualquer banco que você tiver ali já vai ter acesso a fazer o investimento no Tesouro Direto. E para comprar, eu vou comprar aqui com vocês, por exemplo, o Tesouro Selic. Eu vou comprar pelo site do Tesouro Direto, mas você também pode comprar pelo próprio site da corretora ou do banco que você usa. São as duas opções que você tem. Pelo Tesouro Direto, a compra é o seguinte. Então eu vou comprar aqui pelo próprio site do Tesouro Direto. Vou entrar aqui agora no tipo do Tesouro Direto que eu quero, que vai ser o Selic com vencimento em 2029. Vou adicionar o carrinho e tá pronto. Eu já consigo confirmar aqui. Vou selecionar a corretora que eu estou utilizando para fazer essa compra específica e eu já comprei aqui o meu Tesouro Direto Selic 2029. Foi fácil, não foi? Bem simples de fazer e você nem precisou ir lá no banco, você não precisou ir em lugar nenhum, você fez direto da sua casa. E uma última pergunta que todo mundo faz e ninguém responde. Matheus, eu posso fazer investimento todo mês aqui no Tesouro Direto? Eu posso escolher? Pode, você pode fazer todo mês. A única coisa que você vai ver é que pode variar aqui a taxa. Como eu disse para você, o que é pré-fixado vai sempre mudar de um mês para o outro, de um dia para o outro, isso aqui vai mudar. Mas você pode fazer todo mês sim. Você vai comprar um título que pode ser diferente, mas você pode fazer essa compra todo mês. Você pode inclusive fazer agendamento disso para todo mês ficar automático os seus aportes no Tesouro Direto. Viu? Foi bem mais fácil do que você imaginava. Eu não precisei falar de 36 opções aqui com você e somente com essas 3 opções e esses pequenos detalhes, eu tenho certeza que agora você já tem condição de aposentar a poupança. Você nunca mais vai entrar dentro do banco para poder fazer investimento em poupança. Você vai começar a investir aqui, por exemplo, no Tesouro Selic, que vai ser tão simples quanto ou até mais fácil do que a poupança e vai te dar uma rentabilidade muito melhor. Beleza? Meus amigos, aula completa sobre o Tesouro Direto, a aula mais completa que você vai ver e a mais atualizada. Eu queria só te pedir um favor agora. Eu queria te pedir para você curtir esse vídeo. É uma coisa simples, é uma coisa que você pode fazer e não vai te custar nada. Se você não for inscrito no canal, se inscreva também, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.